Oi, gente, eu sou o Lucas Bálico e eu sou publicitário e hoje eu vou participar do quadro Falando em Publicidade. O tema do vídeo de hoje é o que ninguém te conta sobre o curso de Publicidade e Propaganda, então fica ligado. Então, gente, hoje eu trabalho com diversas áreas da publicidade. Eu trabalho primeiramente como redator e trabalho com planejamento publicitário, criação de conteúdo, que é o que eu trabalho principalmente hoje. Mas eu também trabalho como direção de arte, com direção de arte freelancer. Trabalho como fotógrafo, também freelancer, e faço alguns trabalhos com planejamento de mídia. Mas nem sempre foi assim. Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro dia de aula, eu entrei assim, muito perdido. Eu sou aluno do ProUni e eu acabei entrando 10 dias depois dos outros alunos da minha turma. Então eu entrei praticamente 10 dias atrasado. Quando eu cheguei, eles já tinham tido o primeiro contato com a publicidade, já estava todo mundo muito por dentro, não muito por dentro, mas já estavam mais por dentro do que eu sobre o curso. E no primeiro dia que eu cheguei, a gente já foi direto para o Labcom, que é o laboratório audiovisual, do curso. E assim, eu já fiquei encantado. No primeiro dia já foi me apresentado um mundo novo que eu não conhecia antes. O Labcom, um lugar cheio de equipamento para fotografia, vídeo, para áudio. E assim, a partir do momento que eu entrei, eu não sabia muito bem o que eu estava esperando. Eu tinha algumas expectativas sobre o curso, sobre como eu esperava que o curso fosse. Mas a partir do momento que eu entrei, assim, um mundo novo se abriu pra mim e, assim, muita coisa diferente, muita coisa nova entrou na minha vida naquele dia. E eu nem fazia ideia que existia. Nas minhas primeiras semanas de aula, eu não fazia ideia das matérias que eu ia ter, não fazia ideia do que esperar. E as minhas primeiras matérias já foram logo Introdução à Publicidade e Introdução à Fotografia, que, assim, me marcou demais, tanto que eu trabalho com fotografia até hoje. Em Introdução à Publicidade, a gente começa a entender melhor como é que funciona a publicidade, como que ela era feita lá atrás e como que ela foi se adaptando até hoje, os tipos de publicidade que existem. E assim, a gente assiste muita publicidade antiga, a gente vê muito vídeo, estuda muita peça e é uma matéria muito legal. Principalmente pra gente quando a gente entra no curso, porque a gente tá meio perdido, E aí a gente tem esse primeiro contato com a publicidade que assim, eu acho incrível. E eu acho que é uma matéria que é fundamental para a gente desenvolver nos outros períodos. Agora, a introdução à fotografia é muito legal, principalmente para quem nunca tinha trabalhado com câmera antes. Eu não esperava que fosse tão complicado trabalhar com câmera, porque pra gente que fotografa com celular, com câmera, a gente pensa que é só apertar um botão e tá pronto. E não, tem muito mais coisa por trás da fotografia. Tem iluminação, composição, cenário, enquadramento, plano. Além de tudo isso, tem vários equipamentos que a gente pode usar para melhorar a fotografia. E aí, na câmera, a gente regula a ISO, abertura, obturador. E assim, quando eu entrei, fiquei, Jesus, o que é isso? Será que eu vou conseguir dar conta de mexer numa câmera? Porque parece um negócio tão simples quando a gente não trabalha com fotografia, quando a gente tira foto no nosso cotidiano. E aí você chega na faculdade quando vê um negócio completamente diferente do que você fez a vida inteira, que você nem imaginava que existia. Mas tem uma coisa que o pessoal fala, que vai entrar pro curso de publicidade porque é um curso de humanas e não vai precisar fazer matemática, e não é exatamente assim. Eu entrei também pensando que a gente não teria matemática no curso, mas a gente precisa aprender um pouquinho de matemática sim. A gente usa no planejamento de mídia, principalmente, e é uma coisa que está presente no meu trabalho até hoje. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa usar. Agora, uma coisa que me surpreendeu de forma muito positiva é a relação que os alunos têm com o professor no curso de publicidade. É uma coisa que eu não esperava. A gente pode contar com a ajuda dos professores para ingressar no mercado de trabalho, então a gente tem muito apoio nesse sentido. Eles compartilham muitas experiências que eles já tiveram lá atrás, trabalhando muitas vezes como autônomo, que ajuda quem quer seguir um rumo na publicidade, uma área, que seja autônoma, seja um fotógrafo freelancer, um diretor de arte freelancer, um redator freelancer, consiga, baseado na experiência deles. Então essa troca é muito legal, que vai além do profissional, mas tem a ver mais com experiência. Tem muitas coisas que a gente aprende com os professores que são às vezes além da matéria, mas assim, conselhos que a gente recebe que é pra vida mesmo, de como lidar com o cliente, como
lidar com alta demanda, produtividade. Então, assim, é uma relação muito legal que a gente tem com os professores. E não é à toa que a gente chama o curso de PP do Amor, sabe? Porque a gente pode contar muito um com o outro pro que a gente precisar ali. Uma das coisas que a gente muitas vezes não tem noção sobre o curso de publicidade é como é que funciona a prática e a teoria. É um curso mais teórico? É um curso que tem mais prática? Eu vou aprender a mexer em Photoshop, Premiere, eu vou aprender a mexer com vídeo, a fazer arte? O que eu vou aprender a fazer? Então essa era uma dúvida que eu mesmo tinha antes de entrar no curso. E uma coisa que eu acho muito legal é que tem uma quantidade assim bem dosada de cada uma das coisas, da prática e da teoria. Eu particularmente gosto muito da teoria de publicidade, então estudar comunicação, semiótica e todas essas coisas eu acho que contribuem muito para a nossa formação, no sentido de repertório mesmo, sabe? Então, aprender como que as coisas, a semiótica, por exemplo, aprender como que as coisas significam, o que as coisas significam, o que as coisas querem dizer. Isso colabora muito na hora da gente fazer uma produção de direção de arte, uma redação. Então a teoria é muito legal na publicidade para complementar o que a gente vai fazer ali na parte prática. Vai além de uma técnica, mas pensar o conceito, pensar os porquês das coisas, o que as coisas estão querendo dizer, pensar que todas as pessoas têm uma bagagem cultural e dependendo da linguagem que a gente está falando, a gente pode atingir ou não essa pessoa. Então assim, a teoria é muito importante e eu acho a teoria de publicidade muito legal. Mas a gente também tem bastante aula prática, o que é, assim, incrível. A gente tem aulas que a gente aprende a filmar, então a gente tem até um trabalho prático em que a gente produz um videoclipe, que eu acho, assim, muito legal a experiência. A gente tem as aulas práticas de fotografia, aula prática de direção de arte. Então, assim, as aulas teóricas, elas servem pra gente começar a construir uma bagagem, referência, entender como que funcionam as coisas. E a aula prática a gente coloca a mão na massa e prepara a gente para o mercado de trabalho, para o momento que a gente conseguir um estágio. Então assim, eu acho que é tudo muito bem equilibrado, tem teoria, tem prática e assim, é tudo muito bem pesado, é um pouquinho de um pouquinho de outro. Uma coisa que é bem diferente dos outros cursos que eu estou acostumado a ver é como que funcionam os trabalhos de publicidade. A gente tem muito trabalho prático do curso e esses trabalhos geralmente funcionam na maioria das vezes em grupo. Então, como geralmente o publicitário ele trabalha em agências e cada um tem a sua função dentro de uma agência, os nossos trabalhos no curso geralmente eles são divididos por funções. Geralmente a gente faz em grupos e a gente se organiza para realizar eles. E uma coisa legal do curso é que a gente tem demanda de vários trabalhos práticos de diversas áreas diferentes. Então, um dos mais legais é o videoclipe, que a gente produz um videoclipe para uma banda local. E aí a gente tem que pensar desde roteiro, fazer a captação dessas cenas, editar, pensar como que vai ser essa história, que música que a gente vai usar, qual que vai ser o figurino. Mas a gente também tem trabalhos voltados não só para o audiovisual, mas também como para fotografia. Por exemplo, um dos trabalhos que eu tive, porque cada semestre é um trabalho diferente. Um dos que eu tive foi a produção de um livro, então a gente tem o contato não só com a produção do livro, na parte de layout. Vou lá no Photoshop e vou fazer como que vai ser o layout desse livro, como que vai ser a direção de arte dele. Mas também tem a parte de impressão que a gente tem que aprender a fazer também. Então assim, os trabalhos são muito legais porque em cada um a gente vai para uma área completamente diferente e a gente aprende a fazer muita coisa, sabe? A gente aprende a fazer várias funções. Um dos trabalhos assim mais legais que a gente desenvolveu foi um trabalho que a gente fez para a matéria de direção de arte. E esse trabalho a gente submeteu para um congresso que estava acontecendo nacionalmente e a gente foi finalista com esse trabalho que a gente fez para o curso, sabe? Então todos esses trabalhos que a gente faz para o curso, às vezes eles contam muita coisa pra gente, sabe? Como portfólio mesmo, como experiência. Inclusive, eu uso muitos dos trabalhos que eu fiz no curso no meu portfólio hoje. Seja para redação, direção de arte, vídeo, para a vaga que eu estiver concorrendo, porque a gente acaba fazendo muito trabalho legal. E aí, além disso, tem o negócio da gente trabalhar em equipe, e aí mesmo na faculdade, antes da gente entrar no estágio, a gente já começa a conhecer a dinâmica de uma agência. Não sei se todos os grupos de publicidade se organizam assim, mas a maior parte dos grupos da minha sala, cada um se organizava para fazer a função que trabalhava melhor. Então, um fazia direção de arte, outro fazia redação, outro já trabalhava com vídeo. Então isso é legal, sabe? Você começa a ter um contato com a agência ali já no começo do curso.
Gente, uma coisa muito legal do curso é que eu participei de muitos eventos. Eu não sei se todos os cursos de publicidade são assim, mas o curso que eu fiz na PUC Minas de Poços de Caldas. Ele tinha muitos eventos. Ele tinha o Conec, que é um congresso em que a gente pode apresentar trabalhos e a gente tem contato com outras pessoas que estão pesquisando as coisas na área da publicidade. Tem Jornada da Comunicação, Econ, tem as oficinas que a gente faz na Jornada da Comunicação que são muito legais. Uma das minhas experiências mais legais com isso foi o Conec mesmo, em que a gente tem a oportunidade de apresentar algum trabalho científico que a gente está desenvolvendo, alguma coisa que a gente está pesquisando, e além de você ir e apresentar para outras pessoas que estão pesquisando sobre o mesmo tema e eles colaboram muito com o seu trabalho, dando opiniões, feedback e tal, a gente também tem a oportunidade de conhecer pessoas realmente muito importantes no nome da publicidade no nosso Happy Hour, que é um encontro que acontece depois que a gente apresenta tudo no congresso, é uma coisa que acontece geralmente à noite, e aí a gente tem essa possibilidade de montar um networking mesmo, de conhecer outros pesquisadores, conhecer outros profissionais da área, e poder conversar, trocar uma ideia com eles, e isso é muito legal. Outro evento muito importante, que eu considero que foi muito importante para minha graduação, é a Jornada da Comunicação, porque a gente tem o contato prático com profissionais que atuam no mercado da cidade, às vezes até do mercado regional ou nacional, e também de pessoas que são referência no que elas fazem. Então eu, por exemplo, fiz uma oficina de fotografia para moda com uma fotógrafa que fotografa blogueiras. E assim, foi uma experiência muito legal e eu acho que foi uma das coisas que foi assim, não responsável, mas que me incentivaram a começar a trabalhar com fotografia. Quando eu fiz essa oficina, eu lembro que o meu olho brilhava e eu fiquei apaixonado por esse mundo da fotografia para moda. Então eu sei que muita gente faz networking na jornada e às vezes você consegue um estágio por lá, você conhece alguém que tem alguma oportunidade para você. Eu fiz uma vez uma oficina que era de monetização de conteúdo, e aí a pessoa trabalhava, o palestrante, ele tinha uma revista e ele estava procurando estagiários para poder trabalhar na revista dele. Então assim, é uma experiência muito legal para aprender, mas para fazer networking também, conhecer pessoas e assim, encontrar inspiração para o seu trabalho também. Se você está em dúvida do que você quer fazer dentro da publicidade, porque tem muitas áreas, também essas oficinas te dão contato com um negócio mais prático que pode te ajudar a decidir qual área você pode seguir ou não. Agora, uma coisa que é fato é que a gente precisa ler sim no curso de publicidade. E como que é essa leitura? Os textos que a gente costuma ler no curso, eles são assim muito interessantes. Primeiro porque alguns dos primeiros textos que a gente tem contato, eles são sobre a evolução da publicidade, a evolução da fotografia. Então a gente aprende com esses textos como é que as coisas mudaram lá atrás para chegar no que a gente vai fazer hoje. Outra coisa que eu percebo sobre os textos de publicidade durante esses anos de curso é que muitos dos textos que a gente lê, principalmente em livros sobre publicidade, eles são cases, né? Eles são casos que outras pessoas lá atrás fizeram na agência, então são campanhas que foram feitas e são pessoas compartilhando as experiências delas, como que eles chegaram a tal resultado para uma campanha, como que foi a experiência deles, o que eles fizeram. Então assim, são muitas coisas que nos ajudam a ter ideias para as coisas que a gente vai criar, que a gente vai produzir depois. Então assim, muitas ideias de take que a gente teve veio de alguma coisa de um livro, por exemplo, ou de alguma coisa que a gente leu. Na hora de produzir, a gente precisa beber de várias fontes de informação. Então a gente precisa pesquisar muita coisa. A gente tem que ler sobre o assunto que a gente vai criar uma campanha, sobre o segmento do nosso cliente, e ao mesmo tempo a gente precisa saber ler um briefing, também saber produzir um briefing. Então a leitura ela faz parte da nossa jornada enquanto publicitário. E por fim, a gente tem os textos que são assim mais acadêmicos, mas que ainda assim são muito interessantes e complementam muito porque a gente está estudando, porque geralmente tudo que a gente vê na teoria da comunicação tem uma utilidade prática na nossa vida real e no nosso trabalho enquanto publicitário, enquanto comunicador. Então a gente utiliza muito e todas as teorias a gente acaba relacionando com alguma coisa que a gente utiliza hoje. Então tem textos que estudam plataforma de streaming, que estuda telenovela, vários produtos audiovisuais. Então, enfim, tem uma gama enorme de assuntos que podem ser estudados dentro de uma teoria e que são muito interessantes de ler e que a gente acaba, assim, utilizando na nossa prática do dia a dia.
Agora, uma coisa que a gente nunca deve acreditar é que a publicidade é fácil, porque por experiência própria eu falo que a publicidade é difícil, ela é complicada. Não é uma coisa impossível, mas como a gente está trabalhando com a criatividade ela vai e vem, ela não vem na hora que a gente quer. Tem horas que a gente precisa de uma ideia criativa, a gente precisa pensar em alguma coisa, às vezes até com prazo curto, e é muito difícil da gente pensar, às vezes a gente não consegue sair. Mas não é uma coisa impossível, é uma parte difícil da publicidade, mas às vezes essas ideias vêm no momento que a gente menos espera, que é naquele momento que a gente está relaxando, assistindo um filme, uma série, tá dirigindo, tá tomando um banho, ou até andando pela rua e você vê alguma coisa que te dá uma ideia. Então a criatividade ela vai e volta o tempo todo. Então assim, isso é uma parte difícil, mas não é uma parte impossível, faz parte do trabalho. E a parte de estar cursando publicidade, ela também é muito difícil, assim como qualquer outro curso. Então assim, a gente tem demanda de texto para ler, tem trabalho para poder fazer, para produzir. Então assim, ela é complicada como qualquer outro curso, a gente tem uma demanda acadêmica para cumprir. Mas vai muito além disso, a parte difícil da publicidade, ela está muito ligada ao mercado de trabalho. Lá atrás eu disse que é muito legal a gente ter experiência de agência e trabalhar em grupo, mas também tem uma parte difícil da gente fazer os nossos trabalhos em grupo. Começa na faculdade, mas isso vai para a nossa vida profissional mesmo, quando a gente vai trabalhar em agências e outras coisas. Muitas vezes o nosso trabalho, para a gente conseguir realizar ele, depende da parte do trabalho do outro. Então isso é uma coisa um pouco complicada sobre a publicidade. A gente está o tempo todo dependendo de outras pessoas para poder executar o nosso trabalho. O que é uma coisa muito boa, porque a gente constrói muita coisa junto, mas também é uma parte complicada, porque a gente depende muito dos outros. Quando a gente trabalha com publicidade, uma coisa que se torna muito difícil é a gente se desligar do nosso trabalho. Eu vejo que isso acontece, primeiro por causa daquilo que eu disse do bloqueio criativo, então às vezes a gente já encerrou o nosso dia de serviço, mas a nossa cabeça ainda está pensando em uma solução para alguma coisa que talvez tenha ficado sem solução, e ela vem numa hora que a gente não está esperando. Além disso, tudo que a gente está produzindo pode ser influenciado pelo que está acontecendo no contexto do momento. Não só pode, como tem a ver com os dias de hoje, tem a ver também, muitas vezes, com algum meme que está em alta, algum assunto que está em alta. Então, alguma coisa que está acontecendo no momento pode influenciar o meu trabalho dessa semana. Então, muitas vezes, por estar ligado nesses acontecimentos, a nossa cabeça fica pensando o tempo todo o que a gente pode produzir com o que está acontecendo. Então, é uma coisa muito louca, assim, sobre fazer publicidade. Sem falar que a nossa cabeça muda, isso não é uma coisa tão negativa, mas ela muda para várias coisas da nossa vida. Então, quando você estiver vendo um anúncio, depois de fazer publicidade, você nunca vai ver um anúncio da mesma forma. Às vezes você fica pensando como é que a pessoa chegou naquela ideia, ou como é que ela construiu aquilo, por que ela usou tal frase e não outra. E até como a gente tem um contato com cinema, com filme, produção de vídeo, a gente começa a enxergar até os filmes de uma forma diferente. Então a gente vê o filme tanto no sentido da história, mas também da construção, a cor, a iluminação, isso muda a nossa cabeça para sempre. Não é ruim, mas a gente pensa muito em publicidade assim o tempo todo. Então a nossa cabeça muda nesse sentido. Para finalizar aqui, eu tenho 2 conselhos que eu espero que possam ajudar você na sua trajetória em publicidade, que ninguém me contou lá atrás e que assim teriam sido muito úteis lá no começo. O primeiro é que organização é muito importante. Pela minha experiência, o pessoal começa a fazer estágio a partir do 2º período, 3º período, então a gente começa muito cedo a fazer estágio. E a gente tem uma demanda acadêmica para cumprir. A gente tem que se organizar em relação a cumprir as demandas do nosso trabalho e também o que a gente tem para estudar, para ler, para produzir um trabalho, por exemplo. Então, assim, aprenda a se organizar, a dividir as horas para cumprir cada tarefa, organizar cada dia da semana e não deixar tudo para a última hora. Então, assim, se organizar direitinho, a faculdade corre super bem, dá certinho de fazer tudo que a gente precisa fazer a tempo. Consegue trabalhar, estudar, enfim, dá tudo certo. E a segunda dica não tenha medo de pedir ajuda para o que você precisa fazer. Quando eu entrei no meu primeiro estágio, eu não tinha conhecimento nenhum, assim, de ter trabalhado. Eu nunca tinha trabalhado na área antes. Todo mundo que entra no seu primeiro estágio é assim. Então, uma coisa que foi muito importante para mim foi procurar ajuda de amigos meus que já trabalhavam na área, que podiam me auxiliar, ou com alguma coisa de ferramenta que eu não sabia usar, ou alguma questão de algum texto que eu não sabia exatamente o que fazer. Então a ajuda ela é muito bem-vinda, seja de um amigo que já trabalha na área, alguém que entende melhor de um assunto do que você,
um professor. Então assim, não tenha medo de pedir ajuda, isso vai salvar um job seu, vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Então, gente, é isso. Eu particularmente acho que publicidade é uma coisa incrível. Espero que eu tenha conseguido inspirar vocês a fazer parte desse universo incrível da publicidade, a fazer parte da família PP do Amor. E fiquem ligados no próximo episódio de Falando em Publicidade. Até mais!